Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos iniciando uma série de vídeos totalmente grátis pelo YouTube com os temas de Física e Matemática preparatórios para o concurso da Petrobras 2025. Se você é engenheiro ou técnico em alguma das áreas interessadas pela Petrobras, você pode prestar esse concurso. A Petrobras abre concurso periodicamente. Eu fui funcionário da Petrobras por 13 anos e pretendo preparar você seguindo o edital, trabalhando os exercícios com calma, e a gente vai resolver vários exercícios de prova e de temas envolvendo os temas do edital. Há uma grande probabilidade da Petrobras abrir concurso para engenheiro. Então, se você tem curso de engenharia, você pode prestar o concurso para a Petrobras, que pode abrir ainda este ano. Mas, mesmo assim, nós vamos continuar com os temas preparatórios para o concurso da Petrobras a nível de ensino médio, a nível técnico. Então, se você tem interesse, mesmo que você tenha formação superior, você tem interesse em aprender os fundamentos da matemática e da física básicos para o concurso, é bom você assistir às minhas aulas, anotar os pontos importantes, tá certo? E você irá, com certeza, muito bem no concurso. Bom, pessoal, eu preparei 2 exercícios bastante simples envolvendo o tema função exponencial. Na verdade, é importante que você saiba que a função exponencial está ligada com a função logarítmica e que são temas recorrentes nos concursos da Petrobras. Com certeza vai cair algum exercício envolvendo essas 2 áreas, tá? Função exponencial e função logarítmica. Eu vou pedir para vocês fazerem um resumo desta aula, anotar os pontos que você julgar importantes. Aqui está também o e-book que você pode adquirir pelo Mercado Livre, o link está na descrição deste vídeo, com os níveis básicos, intermediários e avançados de exercícios, tá? Então você vai ter exercícios simples, mais ou menos, e exercícios um pouquinho mais elaborados. Aqui está o edital em toda a sua plenitude, dos itens 1 a 3 e os itens 4 a 14. Então aqui está todo o edital de matemática do último concurso para a Petrobras. Nós vamos começar com o tema potenciação e exponenciação. Você tem que saber a diferença dos dois. Potenciação não é a mesma coisa que exponenciação, tá? Você tem que entender que uma variável elevada a um número é diferente de um número elevado a uma variável x. O primeiro caso, você tem uma potenciação que pode ser resolvida, exercícios envolvendo potenciação, tanto através da fórmula de Bhaskara, quanto o dispositivo prático de Brio-Ruffini. E do lado direito você tem uma exponencial. 2 elevado a x é uma função exponencial, que você pode resolver também usando o logaritmo. Bom, aqui está o gráfico de uma função exponencial. É uma curva que você tem, à medida que você aumenta o valor de x, ela cresce exponencialmente o valor de y, ou seja, de f de x. É importante também você conhecer o que é o número e. O número e é chamado de número de Euler, dado por Leonhard Euler, que criou esta fórmula envolvendo o limite. Então, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito, isso resulta, para vários valores de n, você faz a soma, resulta o valor de e, que é 2,718 aproximadamente, tá? Então, ele é um número infinito, é um número irracional, e você pode obtê-lo através desse limite. Aqui tem alguns casos de potenciação, tá? Então, 8 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1, π elevado a 0 é 1, menos π elevado a 1 é igual a menos π, ou seja, elevar 1 é não fazer nada, né? 0 elevado a 8 dá 0, porém 0 elevado a 0 dá um número indeterminado, ou seja, dá um infinito, dá uma indeterminação ou uma singularidade. É importante você entender esses elementos, esses fundamentos da matemática. Bom, aqui tem alguns exercícios propostos, para que você calcular quanto dá 1,1 elevado a 0, 1 elevado a 0, raiz quadrada de 8 elevado a 0 e 0 elevado a 5. Eu posso resolver esses exercícios e eu pretendo fazê-lo num próximo vídeo. Mas você pode dar um pause aí e tentar fazer. Aqui estão alguns exemplos de potenciação. 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, a potência representa quantas vezes o número da base deve ser multiplicado.
Então aí você pode ter menos 2 elevado à terceira, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quando dá número ímpar em cima lá na potência, o resultado é negativo, como você pode perceber aí. Preste atenção no caso menos 2 ao quadrado e menos 2 com parênteses elevado ao quadrado. No primeiro caso a resposta é negativa, que você faz primeiro 2 elevado ao quadrado, depois põe o sinal. E no segundo caso a resposta é positiva, porque menos com menos dá mais. Então tem que tomar muito cuidado com esses dois casos. Nós vamos ver agora a potenciação com expoente negativo. Como que fica 2 elevado a menos 1? Isso é a mesma coisa, 1 vezes 2 elevado a menos 1. Obviamente, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Agora eu posso passar esse 2 a menos 1 para baixo e ele troca o sinal da potência. Então, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado à primeira, que é o próprio 1 sobre 2, que também pode ser escrito como 0,5. Tá? 0,5 ou meio é 1 sobre 2. Então, preste atenção o que representa um número, uma base, elevado a um expoente negativo. Você pode passar para baixo e ele troca o sinal. Ou pode passar o número que está embaixo para cima e a potência troca de sinal. Esses resultados são idênticos. 2 elevado a menos x, o que dá? Isso é 1 sobre 2 elevado a x, ou seja, eu passei o 2 elevado a menos x para baixo, ele trocou o sinal da variável x. E o problema acaba aí, né? Aqui estão alguns exercícios propostos, eu vou deixar para você dá um pause, passa para o caderno, né, para suas anotações e tenta fazer esses exercícios e chegar a alguma resposta. Procure fazer os exercícios e depois obter as respostas, senão, porque fica mais difícil de você aprender, tá? A prática mostra isso, você tem que tentar fazer, tá? Então procura dar uma pausa aí no vídeo e tentar fazer o exercício, tá? Agora nós temos essa outra opção, que é a radiciação. É um outro tema, né? Então você tem que a raiz quadrada de A dividido por B é a própria raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B. E a radiciação de radicais, que nem você tem aqui. Na verdade, você tem a multiplicação de 2 vezes 2, né? Porque a raiz quadrada tem o número 2. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Por isso que dá raiz quadrada raiz 30 de x. Tudo bem? A exponenciação sem logaritmo. Nós podemos calcular uma função exponencial, o resultado de uma exponenciação, sem uso de logaritmo, que é o caso aqui. Você faz 5 elevado a alguma coisa, esse 125, e aí você descobriu que o x é essa alguma coisa. Tá? Então, o 125 é 5 elevado à terceira. Né? Você fatora o 5. Também, se você tem dúvida, escreva para mim que a gente pode fazer um exercício sobre fatoração. Mas o 125 é 5 à terceira, portanto, o x é igual a 3. Nesse caso, eu não precisei de usar a função logarítmica. Novamente, você pode descobrir quanto que é o valor de x sem usar logaritmo. Porque, por exemplo, esse 1 é 11 elevado a 0, né? Então, no lugar do 1 eu posso colocar 11 elevado a 0 e eu coloco 11 porque tem uma base do lado esquerdo que é 11, né? Elevado a x menos 2. Então, aí eu comparo os coeficientes, né? O lado esquerdo é x menos 2 e o lado direito é 0. X menos 2, portanto, tem que ser igual a 0, porque eles têm a mesma base, né? Então, estão elevados à mesma potência, o resultado deve ser igual. Passo 2 para o lado direito e isso vira 2. Muito bem, calcule o valor de x para o caso abaixo. Nesse caso também não preciso usar logaritmo. Tá? Então, eu tenho uma função exponencial que pode ser resolvida sem uso de logaritmo, porque 3 elevado a 4 dá 81. No lugar de 81, eu ponho 3 elevado a 4, e no lugar de 243, eu ponho 3 elevado a 5. Muito bem. Faço a multiplicação, porque 4, com parênteses aí, x dá 4x, é uma operação de multiplicação, e ali eu tenho que vai ser uma operação de divisão, tá? O 6 vai para baixo do 5, fica 3 elevado a 5 sextos. Como os dois estão na mesma base, a base é 3, eu digo que as potências devem ser a mesma. Portanto, eu tenho que 4x deve ser igual a 5 sextos, e aí eu isolo o x, passo o 4 para o lado esquerdo, para o lado direito, e aí fica 4 vezes 6, portanto dá 24. Esses casos são básicos do ensino fundamental, eu estou indo um pouco depressa, mas se você quer vídeos sobre esse tema, você pode pedir também. Muito bem, quando você tiver um exercício proposto, como é o caso aí,
Mais para frente, se você falar, professor, o exercício 11 está correto que eu fiz, é necessário que você diga qual é a aula que está se referindo, né? Aula tal, do 38, 20, qual é o número da aula, qual é o número do exercício e qual é o tempo no vídeo que ele está. Nós vamos começar agora a trabalhar com a função exponencial em nível técnico, depois para nível superior. Vocês vão ver que os dois são simples, tá? Os dois exercícios são simples. Muito bem, são a base de função exponencial, tá? Muito bem, nós vamos ver isso, resolver esse exercício à mão. Caiu no concurso da Petrobras no edital de 2023. Tudo bem? Então, é um exercício considerado para alunos de ensino médio, né? Então, candidatos do ensino médio. Muito bem. Você tem uma função aqui que é uma função exponencial, tá? Essa função c de t, ela é uma função exponencial porque é uma constante 5 multiplicado por e, que é o número de Euler, 2,718, elevado a alguma coisa, a alguma variável, tá? Portanto, não é uma função potência, é uma função exponencial, tá? Como é que eu resolvo isso? Na verdade, esse c de t vai ser um número, tá? Ele vai dar um número. E ele corresponde a uma quantidade de litros, esse número. Então, c de t é alguma coisa litros. C de t para um certo número t, para um certo número, ele vai dar alguma coisa aqui, litros, tá? Muito bem. Como que eu resolvo esse tipo de exercício, tá? Então, ele é uma quantidade de litros de combustíveis em milhões de litros, tá? Então, se eu achar o resultado 5, ele é 5 milhões, tudo bem? Então, 5 vezes 10 a sexta. 5 vezes 10 a sexta é 5 milhões, tá? 5 milhões. Muito bem. Essa quantidade de litros de combustíveis, ele é demandadas, exigidas, né, que pede uma pequena cidade em T anos. Então, para ter uma certa quantidade de anos, T é o tempo, tá? Nesse caso, considerando-se, ele dá um valor de ln de 8 dividido por 5, de 8 quintos, na base E, né? Esse, na verdade, é o logaritmo neperiano, ele é meio. Muito bem. Isso, para t igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustíveis na cidade será igual ao dobro da quantidade inicial. Então, na quantidade inicial, você tem t igual a 0, tá? Então, você vai calcular o c de 0, que é para t igual a 0, quanto dá? Vai dar um certo número em milhões de litros. Tudo bem? Vai dar uma certa quantidade aqui em milhões de litros. E você vai calcular para c igual a 10, para t igual a 10, que seria o c de 10. Quanto dá o c de 10? E aí você também vai achar uma outra quantidade de litros. E ele está falando que será o dobro da quantidade inicial, ou seja, esse número daqui, ele vai dar o dobro desse número daqui. Será que isso é verdade? Então, calculo o c de 0 e calculo o c de 10. E vejo, obviamente, eu vou usar a função ln de 8 sobre 5 é igual a meio, nesses meus cálculos, e vou chegar à conclusão se isso está certo ou errado. Ele está afirmando que será o dobro. Se não der o dobro, né? Se der 5 e 10, deu o dobro. Mas se não der, né? Significa que esse exercício está errado. Vamos ver se dá ou não o dobro. Muito bem. Eu vou escrever de novo a função c de t aqui embaixo, tá? É 5, 0,05t. Tá? Então, vou escrever aqui que c de t é 5 vezes e elevado a 0,05t. Tá certo? Essa é a função dada c de t, que corresponde à quantidade de litros de combustíveis anuais. Tá? Essa aqui é a expressão que te dá a quantidade de litros em função do tempo. Agora vamos calcular o c de 0 e vamos ver se isso, vamos ver quanto que dá. C de 0 vai dar um número, né? Em milhões de litros. Então isso é igual a 5 vezes E elevado a, no lugar do T eu ponho 0. Todo número multiplicado por 0 é 0.
Isso aqui vai dar 0. Quando t é igual a 0, fica 0,05 vezes 0, cujo resultado é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, isso dá 5 vezes 1, que é o próprio 5. Tá? Então, esse número aqui, a gente diz que ele vai para 1. Beleza? Então, isso aqui está dando 5 milhões. Tá certo? 5 milhões de litros. Eu posso escrever 5 milhões ou escrever 5 vezes 10 a sexta. Tá? 5 vezes 10 a sexta. Muito bem. Agora eu vou calcular o C de 10. Quando no lugar do T eu coloco 10, o que é que acontece? Eu continuo com 5 aqui e E elevado. Agora, interessante saber o seguinte, quanto que é 0,05 vezes 10? Isso dá quanto? É andando uma casa para a direita, né? Multiplicar é aumentar o número. Isso vai dar 0,5. Então, não precisa de calculadora para fazer 0,05 vezes 10. É só dar uma casa para a direita. Isso dá 0,5 ou meio. Tá? Olha que interessante. Meio. Mas quem que é meio? Né? Quem que é meio? Meio, na verdade, ele fala ali quanto que é meio, né? O meio, que é 1 sobre 2, 0,5, ln de 8 na base 5. Tá certo? Então, eu tenho o seguinte, que no lugar de meio, desse meio, eu posso colocar o L, porque na verdade meio, ou 1 sobre 2, né, é o ln de 8 sobre 5. Né? Eu falei 8 na base 5, não, 8 sobre 5. 8 dividido por 5, ele fala que é meio. Então, eu ponho aqui, o parênteses aqui, 8 dividido por 5. Então, no lugar daquele meio, desse meio aqui, ó, eu posso escrever o quê? ln de 8, né? Só que com a prática, você já vai ver o resultado que vai dar, né? Como é que eu faço isso, né? Quem que é meio, né? Muito bem. Na verdade, C de 10, né, no lugar daquele meio, eu vou colocar ln de 8 sobre 5. Então, isso aqui vai ficar 5 e elevado a ln de 8 sobre 5. Olha que exercício simples. Agora, existe uma propriedade dos logaritmos que toda vez que o e estiver elevado a ln, cuja base é o próprio e, que está aqui, ó, invisível, não precisa escrever, o resultado é o próprio logaritmando. Tá? Então, o resultado de e elevado a ln de 8 sobre 5, quando você estuda logaritmo, você vai descobrir que isso dá 8 sobre 5. Tá? Tem uma maneira de provar isso, eu não vou fazer agora, eu só vou colocar o resultado. Tá? Então, esta conta aqui, ela dá 8 sobre 5. Tá? Como se esse cara cancelasse esse cara aqui todo, fica só 8 sobre 5. Então, C de 10, na verdade, é 5 vezes 8 sobre 5. Então, é preciso estudar logaritmo para poder entender função exponencial. 5 dividido por 5 dá 1, né? Isso, o resultado é 8. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Está dando 8 milhões. Deu o dobro de 5? Não, né? 8 milhões é igual a quanto? Não é o dobro de 5 milhões. Então, esse exercício, para ser correto, o C de 10 tinha que dar 10 milhões. E não deu. Deu 5 milhões. Então, esse exercício 30, ele está errado. Tá? Então, simplesmente você vai calcular o C de 0 e o C de 10 e fazer contas. Tá? Então, esse exercício foi feito aqui por mim, caiu em 2023 pela Fundação Sebrasp. Tá? Então, você tem que saber um pouquinho de função exponencial. E você vai perceber que o exercício que nós vamos ver agora, que é de nível superior, ele é mais simples do que esse que a gente fez. Tá? Deveria ser mais difícil, né? Mas não é. Acabou sendo mais simples. Bom, pessoal, como eu falei, nós vamos fazer agora um exercício que caiu no concurso da Petrobras em 2021 para engenheiro, pela Fundação Sebrasp. Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo, o outro exercício era a produção anual, né?
aqui a produção vai ser diária, tá? Produção por dia em litros, né? Então, esse exercício é muito parecido com o anterior, tá? Só que eu percebo que ele é bem mais simples, tá? Então, ele é dado pela função v de t, que é uma função também exponencial, só que não vai envolver o logaritmo, né? Não vai envolver o número de Neper, a base é 10, em vez de ser e. O e, conforme a gente viu, ele vale 2,718 e vai embora, né? É um número infinito. Muito bem. Como que eu faço esse exercício? Ele é dado por essa função v de t, em que t é dado em dias, e t igual a 0 corresponde ao momento em que o estudo foi realizado, que é o instante inicial, né? E aí ele quer saber, com base nessa situação hipotética, julgue os itens, tem vários outros itens, eu vou resolver apenas este, o item 106. Com base nisso, o que acontece no centésimo dia após a realização do estudo, a produção do poço será superior a 700 mil litros de petróleo por dia. É óbvio, eu preciso calcular, né, o V de 0, que é o instante inicial, né, para saber se no centésimo dia vai ser superior ao... Eu preciso calcular, então, o V de t. Né? Que t? V quando t é 100, no centésimo dia. O t é o tempo, né? Quando o tempo é 100, centésimo dia, quanto vai ser V de t, V de 100? Vai ser mais de 700 mil litros? A gente precisa resolver isso, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse exercício. Então, eu tenho que V de t, eu vou copiar o V de t de novo, aqui embaixo, e a partir dele eu vou calcular para t igual a 100. Muito bem. Aqui tem um errinho de caráter de digitação. O ideal seria ele ter escrito assim, né? Ó, 5... O ideal seria ele ter escrito assim, 5 menos t sobre 100 entre parênteses, né? Para saber que eu tenho que dividir por 100 somente o t, que vai ser o caso desse exercício aqui. Porque se ele deixar assim, dá a impressão que é 5 menos t dividido por 100, e não é o caso. É só o t que é dividido por 100. Tá? Então, é apenas um detalhe que isso poderia dar recurso, né? Cabimento a recurso. Muito bem, e a questão poderia ser anulada. Mas vamos lá, no lugar do t a gente vai colocar 100. Então, quem é V de 100? Será que dá mais de 700 mil? 700 mil litros? Então, isso aqui está dando o quê? 8 vezes 10 à quinta? Eu vou colocar 8 vezes 10 à quinta mesmo, tá? Mas eu já poderia mexer aqui. Mas vamos calcular primeiro aqui, senão você vai falar, mas você já sabe a resposta? Não é, porque aqui vai ficar, ó, 10 à quarta, né? Isso aqui é 5 menos, no lugar do t é 100. No lugar desse t a gente tem que colocar 100. 100 dividido por 100 dá 1. Né? Então é 5 menos 1. Então, na verdade, esse V de 100 é 8 vezes 10 à quinta menos 6 vezes 10 à quarta. Aí você vai falar, pô, professor, como é que eu faço esse tipo de conta? Ou você abre já em litros, né, para litros, ou você trabalha com 10 à quarta, né? Também pode. Porque, por exemplo, eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Eu vou passar esse 10 à quinta como 10 à quarta. Porque 10 à quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10 à quarta. Para escrever os dois como 10 elevado à quarta. E aí o que está na frente é o que eu trabalho. Então isso aqui dá, na verdade, é 8 vezes 10 vezes 10 elevado à quarta. Esse é um dos jeitos de fazer, tá? Menos 6 vezes 10 à quarta. Já que está tudo 10 à quarta, né? Eu posso colocar o 10 à quarta para fora, ou fazer a conta com o 10 à quarta, né? Então isso vai ficar 80 vezes 10 à quarta menos 6 vezes 10 à quarta. Quanto que é 80 vezes 10 à quarta menos 6 vezes 10 à quarta? Dá 74 vezes 10 à quarta. Aí você fala, pô, isso dá quantos litros? Né? São 4 zeros aqui, 10 à quarta são 4 zeros. Então isso vai dar 740 mil litros.
que realmente é maior que 700 mil litros, tá? Então será superior a 700 mil litros de petróleo ao dia. Realmente é, esse exercício está certo. Aí você fala, pô professor, e se eu quiser trabalhar com litros em vez de potência de 10? Tudo bem, você já teria que fazer o seguinte aqui, tá? Você já teria que passar esse 8 vezes 10 à quinta, escrever com todos os zeros dele. Seria 5 zeros. Seria 2 aqui e mais 3 aqui. Tá? Menos, então a conta seria essa, né? 6 com 4 zeros. O que é 4 zeros? É 1 zero mais 3 zeros, né? 60 mil litros. E aí você faz essa conta de um jeito mais simples, né? Isso já dá a resposta a 740 mil litros. Então você pode trabalhar 740 mil litros, você pode trabalhar com potência de 10, é bom a gente treinar, né, potência de 10 também, mas pode trabalhar já com os números escritos na maneira sem ser potência de 10. Né? O 1000 é 10 à terceira, então eu posso escrever no lugar de 1000, 10 à terceira, mesma coisa que 1000, 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Então esse exercício é certo, está certo. Pessoal, eu vou deixar esse exercício para vocês como um exercício proposto. Ele envolve trigonometria, né? Então ele quer saber se os 2 poços de petróleo forem abertos na região com produções diárias dadas por V1 de T e V2 de T. Então, o primeiro instante que esses poços terão as produções diárias iguais, em que momento eles vão ter produções diárias iguais? Ocorrerá após 6 meses da abertura, ou seja, T será igual a 6. Se você colocar no lugar do T o número 6, você vai ter o primeiro momento em que o V1 vai ser igual a V2. Isso é uma verdade? Na verdade, você tem que conhecer o que é cosseno e seno, né? Trigonometria. Eu vou resolver esse exercício também num próximo momento. Terminamos assim, então, a primeira aula preparatória para o concurso da Petrobras 2025. Eu trabalhei aqui com função exponencial num exercício de concurso de nível médio e o outro de nível superior. Um para técnico e o outro para engenheiro. Se você tem dúvidas, se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente pode continuar num outro momento com outros temas. Tá? Vou resolver esses exercícios aqui que foram propostos. Eu espero que você tente fazer, né? Procure assistir a aula com cadernos, anotações. Isso vai fluir melhor para você, tenho certeza. Um abraço a todos e até mais.